Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Podem ir chegando. Pode ir chegando. Tá chegando, acomodando onde tiver para poder escutar a gente. Escutar eu, escutar a Carol. Muito bem-vindo e bem-vindas, né? A nossa live. Aguardando a Carol. Eu falo Carol por conta da proximidade, mas é Carolina chegar para poder convidar ela e a gente começar. O áudio e a imagem tá ok para vocês? Pode ir. Ó, a Carol chegou. Deixa eu chamá-la. Para a nossa live. Ó, tem bastante gente aqui. Deixa eu já chamar a Carol para que a gente possa começar aqui. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vocês vão dizendo aí, conforme for acontecendo, como tá o áudio, a imagem, se vai estar tudo ok. Boa tarde, Carol. Oi, boa tarde. Quanto tempo? Né? Tá dando eco hoje, eu já vim com fone para ficar tudo direitinho, tá tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Eu pelo menos estou escutando e vendo você super bem. Ah, que assim continue hoje, né? Porque hoje a gente tem muito o que falar, né? Exatamente, assim. Eu estava pensando aqui antes de começar, né? A gente já falou muita coisa e tem muita coisa para falar. E esse tanto de conteúdo é pouco em relação à dimensão e às nuances que tem o tema, né? Sim. Boa tarde, Thaís. Que bom que você conseguiu hoje. É muita informação, né? E assim, e acho que mais do que isso, né, Jéssica? Como é muita quebra de mito, né? Então vai dando aí um bug na cabeça aí, mas é importante, né, para qualquer mudança que venha acontecer, né? Exatamente. Mas eu acredito que as pessoas já conheçam a gente, Sim. né? Já tá acostumada a ver nossa carinha aqui, já é a terceira, né? Até porque, né, quem está aqui hoje já deve ter visto a primeira e a segunda, se não viram, assistam, porque a gente vai ter um sorteio, né, de uma vaga no nosso curso, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco também. Então, tem que ter assistido as 3 lives, porque a gente vai fazer o sorteio para quem tiver as 3 palavras, certo, Jéssica? Certo. Então, fiquem ligados aí que a qualquer momento a gente fala a terceira palavra. Ao final da live eu vou fazer a postagem oficial aqui no Instagram do Florescer para vocês comentarem para realização do sorteio. Mas vamos lá, vamos começar, Carol. Eu estava aqui vendo, né? Hoje é 1º de dezembro. E Sim. acho que a gente pode começar por aí. O que você acha? Porque as pessoas pensam que não tem muito a ver a data e o tema, mas tem a ver sim. Tem a ver a data de hoje, né? Dia Mundial da Luta contra a AIDS. A gente não pode deixar de falar, porque também é mais um tema que, né, conversa com a questão da monogamia, das infidelidades, né? De responsabilidade afetiva. Muita gente acredita que somente as pessoas LGBTs, QIA+, podem ser infectadas, né, pelo vírus. Só que a gente tem que lembrar que as pessoas heterossexuais também, e a gente tem altos índices de pessoas heterossexuais que estão, né, infectadas e que precisam se cuidar e cuidar de quem está próximo, inclusive sexualmente falando.
Uhum. Né? Então, esse cuidado está ligado à responsabilidade afetiva e a traições que acontecem sem esse sexo mais seguro, né? E falando em traição, naquele sentido que vocês que nos acompanham aqui na maratona já sabem, né? Ligada à infidelidade conjugal numa estrutura monogâmica. Uma monogamia, inclusive, quase que basicamente feminina, né? Então é importante a gente trazer isso no dia de hoje, porque essa propagação do vírus ela tem acontecido realmente, né? E se a gente não conversar também com as pessoas heterossexuais, a gente não vai conseguir diminuir esse índice, né? A gente não pode ficar, a gente não tem mais o que se chamava de grupo de risco, isso não existe. Todas nós fazemos sexo, temos vida sexual ativa e isso é saudável. Só que a gente tem que preservar a nossa saúde e a saúde de quem está conosco, mesmo que seja, né, num... Eu ia falar sexo Mas casual. assim, Eu... e também pensando assim, o fato de estar em uma relação monogâmica e hétero não te deixa imune, né, a AIDS, ao HIV e também as outras ISTs, né, Carol? E assim, Sim. gente que está na área acaba que vai tendo contato muito com os dados, né, que vai acontecendo, e a gente vê os dados crescendo muito em relações monogâmicas, hétero, né? E assim, dado que você falou, principalmente Uhum. mulheres, né, que por conta da monogamia feminina, que subentende, a população de idosos e idosas também. Sim. É uma população também que não se conversa sobre, né? Então a gente precisa falar sobre o dia de hoje, também falando, né, sobre a questão da infidelidade conjugal, para que quem está aqui com a gente ou quem vai assistir depois pense também nessas questões, já que a gente está trazendo junto a responsabilidade afetiva. E isso também é responsabilidade afetiva, né? O cuidado que eu tenho comigo e o cuidado que eu tenho para com a outra ou as outras pessoas com as quais eu me relaciono sexualmente, né? Então é importante a gente começar por aí. Uhum. E, e dar visibilidade, né? Eu acho que tanto de visibilidade que a gente possa dar é pouco em relação, assim, é pouco eu coloco entre aspas, ao preconceito que ainda tem, né? Os mitos que ainda tem em relação à infecção, né? Ao HIV. Sim. E lembrando, né, a gente tem falado de acordos, de conversas, isso também, né, essas questões de saúde sexual também devem ser conversadas. E uma coisa que importante, algumas pessoas, eu me lembrei agora. Quem não me conhece, eu sou assim, tá, gente? Eu vou lembrando, eu vou falando. Na última, né, terça-feira passada, algumas pessoas falaram comigo no privado, então, assim, para deixar de uma maneira mais específica, né? Quando a gente está falando de acordo, gente, a gente não está falando de acordo judicial, a gente está falando de comunicação, né? Existe o acordo judicial? Existe, né? Então, isso é uma situação à parte, tá? Ele pode ser feito em diversas situações? Pode. Só que quando a gente falou aqui nas duas últimas lives e que a gente vai falar hoje, quando a gente está falando de acordo, a gente... Ixi, Maria, Ué, Carol. o telefone até caiu. Vou segurar para ele não cair de novo. Eu não gosto de segurar que fica tremendo, mas assim, o meu negocinho de segurar hoje ele se revoltou, ele não ele tem vida própria, enfim. Então, quando a gente está falando dessa comunicação, que ela é importante. A gente não está falando explicitamente de um acordo jurídico, tá? Alguns Porque aí muita casais gente fazem, né? questionou. Sim, Alguns alguns casais, casais principalmente fazem. casais, igual assim, a gente vê esses acordos judiciais tomando assim, as pessoas sabendo disso quando Uhum. acontece casos
de termos de relacionamento de pessoas famosas, né? Igual recentemente aí teve o caso Gustavo Lima e da Andressa Suíta. Uhum. E isso veio à mídia, né? Veio a mídia, questão da responsabilidade afetiva, questão da infidelidade, né? E a questão desse acordo judicial também que acontece em alguns casais. Sim. E esse existe, mas o que a gente tem falado, inclusive, é a comunicação do casal fora de terapia de casal também, né? A terapia de casal favorece essa comunicação, essa reelaboração aí desses acordos, ou até elaboração, né? Porque a gente já falou que muitos casais colam no que vem culturalmente e não tem nenhum tipo de conversa, mas seria essa comunicação entre realmente esse casal sem uma mediação. A mediação ela pode ser necessária em outros momentos, sim. Mas nesse primeiro momento em que a gente vem falando, é dessa comunicação que é um dos pontos mais trabalhados em terapia, né? Quando a gente trabalha com casal. É a comunicação. É a base, né? Uhum. Assim, o diálogo, se a gente for pensar ali, a gente até postou aqui no feed o tripé, né? Uhum. De sustentação do relacionamento. E a Sim. comunicação e o diálogo, ele faz parte, né? Desse tripé. Se não houver diálogo, gente, não é relação, assim. É mais ou menos isso. Porque tudo que vai acontecer, tudo que vai se resolver, todos os projetos e tudo que envolve esse relacionamento, ele precisa ser conversado e ele precisa ser dialogado, né? Sim, com certeza. Foi a Débora que escreveu aí? Isso. Muitos casais fazem questão de registrar o contrato judicialmente, mas o acordo verbal também traz os princípios do judicial: boa-fé, equilíbrio de lealdade entre as partes e etc. Ótimo. Que passa bem por essa questão. Exatamente. Quem não conhece, doutora Débora Camargo, é nossa querida advogada. E nossa querida, né, participante da equipe aí do programa Florescer. Quem ainda não a conhece terá um grande prazer em conhecê-la. Exatamente. Mas é importante falar sobre essa questão do acordo, assim, porque fica muito confuso para as pessoas mesmo. Eu nem tinha me atentado a isso que você falou e foi até bom as pessoas terem tirado a dúvida com você. Uhum. E aí fica até a observação. Para quem está aqui, tiver alguma dúvida, pode chamar no direct para poder perguntar. Que a gente responde, tá vendo? Carol tá falando. Sim, aí agora, a gente que responde. Ela respondeu e tá respondendo aqui de novo. A gente responde porque a gente quer, na verdade, como a gente disse lá no início, a gente não está trazendo conceitos prontos, a gente está construindo, né, os conceitos em cima de infidelidades e de responsabilidade afetiva para que a gente amplie e neste ato de ampliar a gente diminua as violências. A gente tenha realmente, né, o que a gente busca que as pessoas tenham, que a gente também tenha, que são relacionamentos saudáveis dentro daquilo que a gente acredita enquanto ser humano. Então, passa aí por esse caminho, né? Carol, e outra coisa que eu acredito que a gente pode estar falando hoje mas sobre a questão, assim, sobre os motivos. Muitas pessoas perguntam, não sei para você, mas ficam perguntando quais os motivos das infidelidades, se a infidelidade é o fim do relacionamento. A gente já comentou brevemente sobre isso, mas acho importante a gente falar mais um pouco hoje, assim. Sim, ótimo. A gente não tem, né, Jéssica, uma razão, né? Se acontecer isso no relacionamento, é sinal de que eu estou sendo traída ou de que eu estou sendo traído. Né? A gente não tem razões que direcionam, que esteja assim, diretamente ligada à situação de uma infidelidade. Né? Lembrando que aqui a gente está falando de traição e infidelidade conjugal, tá, gente? Não das outras infidelidades. Mas a gente tem, por exemplo, a própria situação da monogamia obrigatória como uma situação em que a traição ela vai ser inevitável.
Nossa, Carol, que pessimista você não. Né? Não é essa a questão. Porque o que, que acontece? Quando a gente fala na monogamia é compulsória, né? Eu falei obrigatória, enfim. Na monogamia compulsória, a gente está. Vamos voltar, hein? A gente está falando do amor romântico e do amor cortês. E no amor romântico, né, que é o que a gente está trazendo mais depois do amor cortês, se bem que o cortês está voltando aí, né, as provas de amor, enquanto como é que eu sou pedida em namoro, né, estão virando shows, que também é problemático, né? Mas pensando no amor romântico, em que existe o fusionamento, eu e a outra pessoa somos uma única pessoa, eu não A posso ter desejo. exclusividade, né? Exatamente, eu não posso ter desejo por mais ninguém. E quando a gente fala desejo por mais ninguém, a gente não está falando só desejo sexual. Né? Tem o desejo sexual também, mas, por exemplo, a pessoa não pode mais conviver com amigos, a pessoa não pode mais conviver com família. A gente já entra em relacionamentos abusivos, que muita gente chama de amor, só que não é amor. Então, a gente tem Exatamente. que redefinir esses conceitos para que a gente possa realmente falar de relacionamentos com responsabilidade afetiva nesse quesito que a gente vem conversando, que é a Sim. questão de ser leal, né, na relação, de ter a questão da fidelidade e da lealdade. É, que assim, entra também um pouco no que a Lindamara até comentou aqui, ó. Muitos associam a fidelidade ao caráter. O que pensam sobre essa associação? Quer responder? Né? A questão de fidelidade não é questão de caráter. Não define a pessoa. A pessoa não é definida, ela não mostra quem ela é como um todo, sendo ou não fiel. Ainda mais se essa fidelidade está pregada a essa obrigação. Assim, essa questão da associação da fidelidade com o caráter, ela vem emparelhada ao que a gente está falando aqui do amor romântico e do amor cortês, dessa construção, né? Porque aí entra ali no amor romântico essa questão de caráter no sentido de ser exclusivo e do dever dessa exclusividade, e essa exclusividade no sentido de dedicação praticamente total a esse relacionamento, né? Uhum. E quando a gente engloba tudo isso e coloca essa totalidade, a gente também vai entrar, assim, entra no caráter, não devia, mas entra no caráter da pessoa como Uhum. um ser social, assim. Não sei se eu Sim, aí a consegui gente tem que explicar, fazer. consegui entender? Eu consegui entender, Ah, né? tá. Que tem essa questão, só que a gente faz essa diferenciação. Se alguém não conseguiu entender, escreve, vai escrevendo aí que a gente vai ampliando a nossa fala, né? Porque entra nessa questão do que é dito enquanto falta de caráter, só que passa por muitas outras qualidades, né, ou construção dessa identidade da pessoa para além da falta de caráter. É, o caráter, ele envolve, assim, vamos pensar na identidade, o caráter envolve a Uhum. identidade e essa construção do ser como um todo, como em relação a Isso, esse mundo como um todo. E não ótimo. só ao relacionamento. Ele não pode ser resumido a isso, Uhum. entende? E aí as pessoas, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, a pessoa, vamos lá, um casal monogâmico. E aí, hétero. O homem foi lá, traiu a mulher. Mas esse homem, ele é super bem estabilizado na carreira profissional dele, tem um emprego legal, um cargo de confiança, cuida, assim, respeita a sociedade, é uma pessoa que faz o bem às pessoas, enfim. Aí ele traiu essa esposa. Tudo isso aqui vai entrar em xeque em relação a essa traição. Ele tem que ser julgado no trabalho, vamos pensar assim, Uhum. da confiança e do profissional que ele é no trabalho em relação a esse relacionamento, assim. E aí é como se tudo ficasse num pacote só. E não é assim, faz parte, tá interligado, mas não é diretamente Uhum. dentro de um pacote só.
Isso. E você foi falando, eu fui me lembrando aqui da situação quando a mulher é a traidora, né? Colocando assim. Ela é colocada em xeque, os valores dela, o papel dela de mãe, como se o caráter acabasse ali nessa situação de traição. O Marcelo Marcelo está falando, colocou, talvez talvez seja um seja um caráter no caráter. relacionamento. Eu não sei, Marcelo, se seria um caráter, por exemplo, se for algo, porque a gente vai ter que ver um contexto. Se for algo Exato. culturalmente falando, né, de que este homem aprendeu dessa forma, Não é só enquanto esse ser. relacionamento amoroso, e os outros anteriores, e os próximos que virão. E esse que Uhum, às vezes pode ser reconstruído, entende? sim, porque vão existir, né? Aí a gente vai lembrar de novo daqueles que são. Aí, gente, eu não tenho outro termo. Dos filhos da puta. Tanto homem quanto mulher. Aí a gente não tá falando, aí a gente tá falando de falta de caráter, aí a gente tá falando de oba-oba, aí a gente tá falando de filha da putagem mesmo. A gente está falando em situações contextuais em que pode acontecer uma situação de traição, de infidelidade por qualquer outra situação ali de vida. Tá? Eu concordo que seja escolha, só que a gente tem que diferenciar essa pessoa que faz isso por esporte e a pessoa em que acontece em outros contextos ou porque culturalmente está colado na pessoa, bem como a monogamia compulsória. Tá? E aí eu vou diferenciar, né, a questão de caráter, o filho da puta, e o que está num relacionamento em que houve a traição. Traição A gente até recorrente, falou exatamente. a gente falou, acho que foi na primeira live, que uma coisa é a infidelidade que a gente está discutindo aqui, e outra coisa Uhum. é esse oba-oba que você está falando agora, né? Isso, exatamente. Né? A Débora E esse comentou. recorrente, aí a gente tem que lidar de outra forma. Aí tem que lidar de outra forma, e aí entra, às vezes, a questão da que algumas pessoas colocam, né? Traidor, compulsivo. Eu não sei se você já escutou esse termo. Já escutei em relação ao homem, né? E em relação à mulher, já coloca na questão de ninfomaníaca, como se estivesse ligado diretamente à compulsão sexual, né? E não necessariamente. Vamos supor assim, as traições do homem é como se ela fosse patologizada, eu coloco umas aspas. Mas a da Uhum, mulher seria a filha da putagem, igual você falou, né? uhum, É bem exatamente. diferente. É bem diferente. A Débora comentou aqui que dessas coisas do caráter que a gente está falando. Ela colocou, tem um pouco a ver com a questão de religiosidade. Uma mulher de caráter seria uma Maria quando a traição quando a traição se torna Eva. Assim, Uhum, inclusive a defesa da honra. uhum, exatamente. A gente não tem como tirar a religião da nossa cultura. Né? A gente fala muito em Eva, a gente fala muito em Maria, mas a gente não fala em Lilith. A gente não fala em Maria Madalena. Tá? A gente não pode pegar um polo único. A gente tem que pegar as mulheres que construíram as religiões. Né? Eu estou trazendo aqui mais para mitologia, para a religião, né, católica ali. Mas assim, a gente tem que falar de outras mulheres que também construíram essas questões. A religião ela traz muito o que O interessa a ela, caráter da né? mulher tá emparelhado com talvez a honra. Não sei se você consegue entender assim, perante a sociedade, o caráter da mulher no relacionamento está muito interligado à honra e está muito interligado a uma submissão, a uma exclusividade, a uma monogamia Isso. compulsória, aos papéis domésticos e por aí vai. Aí a gente volta, né? Até que a Linda Mara colocou aqui também. A gente volta para a fidelidade ser feminina. E quando a gente fala de honra, aí a gente vai trazer outros mitos que aí a gente tem que quebrar tudo. Por exemplo, o mito da virgindade. A honra da mulher em algumas religiões está ligada à questão da virgindade. O que seria virgindade?
né? Lá vai eu de novo. Rigidez a gente precisa de outra live. Ciúme a gente precisa de outra live, então. Mas a gente tem Traição ali compulsiva, a gente precisa de outra live. outra live, né? Mas aí a gente pensando, porque aí a honra da mulher está na virgindade. Tá. Aí depois, a honra da mulher que se casou está em satisfazer esse homem. E essa mulher chega pra gente no consultório porque ela não consegue ter prazer, ela não sabe como é se relacionar sexualmente. Então, cadê a saúde sexual? Cadê a responsabilidade afetiva de uma maneira geral com essa mulher? Então não adianta, gente. A gente sempre cai no feminino, né? A gente sempre cai ali no feminino porque a gente precisa reconstruir, né? Não adianta. Não adianta, a gente precisa repensar as feminilidades e as masculinidades. E vai passar também pela questão das fidelidades. Não tem jeito, das lealdades. Eu acho que ao invés de, assim, a sociedade busca justificar, responsabilizar, culpabilizar, mas não busca entender e compreender. Não. Elas reconhecem que o fenômeno existe e o fenômeno existe desde que o mundo é mundo, mas não tentam entender, só responsabilizar no sentido a culpa é sua, a culpa não é sua. E por muitos anos, e até hoje, a gente vê que a culpa de tudo isso sobrecai sobre a mulher. Dentro das construções que a gente tem de feminismo, que igual você tá Sim. falando, a gente sempre cai no feminismo. Uhum. E não busca entender, compreender, né, todo o significado disso, assim, qual que é o significado da infidelidade Isso. e qual o que tem por trás, assim, sabe, dessa infidelidade. E não só o ato de ter beijado outra pessoa, Uhum. de ter transado outra pessoa, mas o que teve por trás desse envolvimento, o que teve por Isso. trás desse relacionamento e desse vínculo que de alguma forma chegou até a infidelidade. Exatamente. Aí a gente tem que ter compreensão, a gente, né, tem que contextualizar, e para as pessoas fazerem isso, elas têm que sair da zona de conforto, que é aquele lugar em que mantém o aprisionamento político, religioso, social, para não mexer numa estrutura que, entre várias aspas, está funcionando. Está funcionando para quem? Então, se vocês, né, que estão acompanhando a gente perceberam, o que a gente menos falou foi sobre infidelidade, formas de infidelidade, né? Como descobrir uma infidelidade? Porque a questão não é essa. A questão é o que está acontecendo com o mundo, como é que estão sendo, né, ressignificados amor, ciúmes, traição, relacionamento, onde é que a gente está hoje e para onde que a gente quer ir. Só que de uma forma em que a gente consiga construir homens, mulheres, agêneros, né, de uma maneira em que sejam pessoas saudáveis e se relacionem de formas saudáveis, da maneira que quiserem. Então é para lá que a gente está indo. E uma questão que você perguntou, assim, no meio ali para trás, né, é se infidelidade seria o fim, né? Pode ser o começo. Pode ser o começo. Começo de novas relações, começo de autoconhecimento. Eu acredito que eu já falei isso, mas eu vou repetir. Em situação de infidelidade, ninguém é vítima. Todas as pessoas têm a sua responsabilidade nas escolhas das relações. Então, o que aconteceu? Pode ser um recomeço, né? Recomeços são importantes dentro dos relacionamentos. Lembra, a gente já falou que os acordos têm de ser revistos, né? Que as pessoas mudam e mudam mesmo. A gente está no mundo para crescer, para mudar e não para ficar estagnado. Então, é por aí. Não precisa ser o fim. Pode ser um recomeço. E em algumas situações será o fim mesmo.
Mas Em assim, algumas situações quando é não o deveria fim nem ter mesmo? começado, né? Mas eu fico pensando assim, quando é o fim mesmo? Será que essa infidelidade foi o fim? Ou será que esse fim já vinha sendo construído? Exatamente. Tem muitas situações que é o que eu tô falando, né? Tem relacionamento que não deveria nem ter começado. Então, muita gente não sabe como sair do relacionamento e usa a traição enquanto uma justificativa, porque aí vira uma ótima justificativa socialmente, por exemplo. Exatamente. É socialmente Eu- aceito, né? exatamente. Que aí Ninguém ninguém pergunta mais argumenta. nada. Não, Olha a exatamente. diferença, por exemplo, assim. Vamos convidar todo mundo que tá aqui vendo a gente. Para pensar. Você já deve ter presenciado, assim, uma roda de amigos, da família, enfim. Quando uma pessoa chega e fala que terminou um relacionamento, que você jamais imaginou que aquele relacionamento terminaria, que era um relacionamento sólido, enfim. A pessoa chega para você e fala assim: terminei o meu relacionamento. Automaticamente o que vai vir? Qual o motivo? Olha a diferença que vocês devem receber. Ele ou ela me traiu, ou porque eu quis, porque a gente não estava dando certo. A diferença para o rumo da conversa, o rumo que a conversa vai tomar vai ser completamente diferente. Porque se a pessoa fala que ela foi traída, o que vai acontecer? Meu Deus, coitada dessa pessoa, ela foi traída. Nossa, que sacanagem, né? Ou ele foi traído, que sacanagem. É como se a pessoa ela saísse de vítima a vilão. Uhum, isso, E aí fica esse exatamente. jogo. Aí a gente entra nos jogos, nas relações de poder que existem nos relacionamentos, na grande maioria, não diria que em todos, mas dada a nossa cultura de relacionamento, a grande maioria tem, e que se a gente mantém isso, a gente perpetua, mesmo enquanto profissionais da área de saúde. Então, a necessidade de ampliar, ela é necessária. Então, o que existe enquanto relacionamento? Não existe nenhum formato, eu não conheço nenhum formato que me agrade. Isso aparece muito no consultório. Tem nenhum formato que te agrade? Cria o seu. Desde que você tenha responsabilidade afetiva, desde que você preserve a sua saúde, a saúde de quem vai estar com você, você pode criar o seu. Que aí é onde entram, né, os relacionamentos abertos, que as pessoas acham que é oba-oba. Mas não são. Tá? E lembrando, relacionamento aberto tem comunicação, tem acordo e pode sim existir infidelidade dentro de relacionamento aberto. Se a gente pensar, né, em uma das definições em que a infidelidade seria o não cumprimento daquele acordo. A Débora dando sugestão de leitura aí. Tem um livro excelente de um italiano chamado Daniele. Aí acaba comigo, né, Débora? Giglioli. Giglioli. Giglioli, É chamado A italiano. Crítica da Vítima. Resumindo, é isso que a gente está falando. Assim, dependendo de como essa conversa acontece, a pessoa vai de vítima a vilão. Uhum. E é como se existisse só esses dois polos, assim. E quando a gente está falando de relacionamento, não é tão certo assim, né? É tudo muito subjetivo e a gente precisa entender. O que você está rindo, Débora? Do seu italiano. Ai, mas é isso, assim. E é interessante a gente falar disso como esses significados e essas motivações que essas pessoas tanto procuram, né? E aí, falar nessa questão de procurar, entra também aquele sofrimento que envolve da pessoa que fica investigando para ver se está sendo traída, né? Uhum. Aquele controle que começa a acontecer de ficar vigiando rede social, de ficar vigiando celular, controlando onde que vai, como vai, com quem que vai, e se está no trabalho mesmo, e aí só vai desdobrando isso, e isso gera um sofrimento Uhum. também. Sim.
E quanto mais a gente alimentar sofrimento, mais a gente está alimentando relações de poder e menos a gente está acolhendo e auxiliando o crescimento das pessoas e dos relacionamentos. Uhum. Não, eu abri aqui para ver uma pergunta que mandaram aqui. Eu não vou expor a pessoa, não, mas assim, às vezes uma da parceria está com medo de ser traída e preocupa em dar prazer sem sentir prazer. Eu acredito que foi bem no início que a gente estava falando e eu nem me atentei. Ah, tá. Aquelas perguntas no privado. Tá. Isso. Tem situação, gente, em que nada que a gente faça vai resolver. Porque a decisão de ser infiel não é nossa, é da outra pessoa. E se eu começo a me submeter, se eu começo a virar investigativa ou investigativo, enfim, se eu começo a investigar demais, se eu paro minha vida para investigar, se eu paro de me preocupar com o meu prazer só para satisfazer a outra pessoa, aí eu tenho que parar para pensar o que eu estou fazendo nessa relação. Se as pessoas pararem para pensar mais no o que eu estou fazendo nessa relação, o que eu tenho que fazer para manter essa pessoa comigo a qualquer custo, a gente conseguiria um equilíbrio melhor. Então, o que me faz, enquanto homem ou enquanto mulher, ficar numa relação em que eu tenha que ficar investigando e que eu tenha de fazer de tudo para satisfazer essa pessoa? Onde é que entra eu, minha satisfação, minha vida? Que é um E com cuidado coisa que que a é gente tem que assim, ter. as pessoas se desdobram para isso, para ter esse cuidado que você está falando, com a ideia, né? Com a falsa ideia de que o que tá bom, não, quando tá bom, não tem traição. E não é assim. Ah, sim, Eu vou exatamente. fazer de tudo e eu vou dar prazer para essa pessoa, eu vou agradar essa pessoa de fazer das tripas corações para agradar essa pessoa, porque assim ela não vai desejar outro, assim ela não vai querer outro. E não é bem aí o caminho. Sim. Então, é o controle, né? A gente não tem controle. E se a gente falar intimidade sexual, a gente não tem controle sexual da outra pessoa, do que ela deseja. Então, se eu souber o que eu desejo, sexualmente falando, e lembrando o que eu desejo para a minha vida, aí eu consigo ter um relacionamento em que eu consiga conversar. Agora, se eu preciso ficar num relacionamento de uma forma não saudável, aí eu tenho que parar para pensar o que me faz ficar nessa relação. Porque aí é um dos pontos em que a gente está falando que a pessoa que foi traída, por exemplo, ela também não é vítima. Porque ela pode alimentar e retroalimentar essas traições. Para quê? Para se manter no papel de vítima e ter alguns ganhos nesse papel de vítima. Então não tem uma regra. A gente tem que contextualizar. E sim, situações de infidelidade acontecem em bons relacionamentos, sim. Né? Aí a gente tem que trazer Regina Navarro, a pergunta eterna dela, que ainda continua sem resposta. Por que eu estou me preocupando tanto se a minha parceria está transando com outra pessoa? É só isso que vale na relação? Porque quando a gente fala de infidelidade conjugal, a gente basicamente ouve, né, sobre acordo quebrado sexual, acordo sexual quebrado. Numa relação a gente só tem infidelidade conjugal se for sexual? A gente vai de alguma forma controlar o desejo da outra pessoa? Gente, assim, Eu acho que, assim, nem é perguntar assim, a gente vai controlar o desejo da outra pessoa. É perguntar, você consegue controlar o seu próprio desejo? sim, mas se eu Porque se estou você. preocupado com o da outra, eu não estou cuidando de mim. Exatamente. Porque aí a gente começa a pensar na responsabilização, no sentido, poxa, eu não consigo controlar algo fora do meu controle. Como que eu quero exigir algo de outra pessoa, sendo que eu sei aqui na minha pele, né, no meu sentir, que não tem como isso? Que Não não é tem. possível isso.
E é onde os relacionamentos eles têm que caminhar, é nesse sentido, né? Quando eu falo as pessoas mudam, as relações mudam, tem que mudar. Ciclos de vida. Se a gente está em relacionamento de longo tempo, a gente passa por situações ali da vida que são diferentes de quando a gente começou a namorar. Então, se a gente não conversar, se a gente não conversar sobre novos desejos, inclusive sexuais, a gente não consegue manter uma relação de longo tempo. Se a gente ou consegue manter adoecido, né? Em grande sofrimento, geralmente a mulher em grande sofrimento. Então, se a gente não conversar sobre, não tem como. E o ponto Eu vou alto do ficar. negócio não é não sentir o desejo, e sim o que eu faço com esse desejo. Sim. Exatamente. O que eu faço com esse desejo? Porque se eu, inclusive, começo a abafar meus desejos, eu não vou conseguir realizar meu desejo com a minha parceria. Porque eu tô tão tolhida por mim mesma que eu perco a minha espontaneidade. Eu ouvi até o silêncio de quem está ouvindo com a gente. Eu até parei aqui. Porque eu perco, né? E quando eu estou falando da minha espontaneidade, eu não estou falando, gente, de desejo sexual espontâneo. Eu estou falando de espontaneidade, de vida. Né? Vamos tirar só do sexual. É no sexual também. Então vamos começar a cuidar da gente para a gente poder cuidar das relações. Senão, sabe quando a monogamia vai deixar de ser feminina? Nunca. Exato. Enquanto a gente estiver falando, amiga, emagrece, porque você emagrecendo, ele vai gostar mais de você, ele não vai procurar outra. Amiga, não corta o cabelo, não, ele gosta de cabelo grande, então ele pode procurar outra mulher de cabelo grande. Tão difícil encontrar um homem. Você tem que fazer, você tem que acompanhar ele nas coisas que ele gosta. Então, você não gosta de nada, não, para ele te acompanhar? A gente está bem cis heteronormativa, gente, porque nessas relações, assim, são onde mais acontece, né? O conto de fadas aí. Então, a gente tem que tomar As esse pessoas cuidado. criticam muito os outros, assim, saindo dessa questão da cis heteronormatividade, assim, as pessoas criticam muito isso, vendo tudo, coloca entre aspas, tudo de errado em relação a isso. Mas tudo isso tá tudo bem. Quando a gente para estudar, o que não tá tudo bem é tudo que a maioria tá tudo dentro dessa cis heteronormatividade. E assim, em relação aos próprios relacionamentos que acontecem aqui e da forma como isso aqui vê tudo aquilo lá. Isso. Exatamente. Então, a gente foi bom você ter falado isso. Deixa eu ver aqui as perguntas. Teve uma pessoa que colocou assim aqui nas perguntas privadas. Como não agir, igual a gente estava falando da questão de agradar, de se desdobrar para poder fazer o melhor para outra pessoa, enfim. Ela perguntou como não agir dessa forma para poder, assim, ter uma relação saudável. Como não agir de que forma? De você se submeter? Deve ser, né? O outro, de você estar sempre querendo fazer pelo outro, que foi quando a gente estava falando das relações onde as pessoas agradam, no sentido de achar que assim não vai ser traída e na verdade Então, vamos até ampliar a nossa fala, né? Senão daqui a pouco vão falar que a gente já não gosta de romance, do amor romântico, e que a gente não gosta de agradar ninguém. Não é isso. Né? Romance é uma coisa, amor romântico é outra. Tá? E aqui a questão, claro que a gente vai agradar quem está com a gente. Só que a gente não pode fazer isso objetivo de vida. E o seguinte, eu não vou agradar outra pessoa se eu não estou bem. Tá gerando então a gente tem, né? Exatamente. Eu tenho que estar bem, saber o que eu gosto, até para saber que neste momento eu vou agradar esta pessoa
e que isso que eu estou fazendo não quebra meus valores, não me ofende pessoalmente. Aí eu vou aclamar nosso querido Marcelo Assis. Não adianta eu dar o cu se eu acho que isso é sujo, que vai doer. Mas eu vou fazer isso para agradar meu namorado. Não faça. Você quer agradar alguma coisa que ele goste? Agrade com a coisa que você também goste e que não mexa nos seus valores. Se você gosta de dar o cu, não tem problema nenhum. Tá? É um exemplo, porque é um exemplo que sempre chega no consultório e a gente tem, né, live no Florescer sobre sexo anal, que a gente fala muito sobre cu, que a gente fala muito sobre isso. E eu trago sempre o cu porque é uma região em que as pessoas medem valor, né? Então o valor tá ali. Não, gente. Se eu quero agradar alguém, eu vou agradar em algo que essa pessoa realmente goste e em algo que não me ofenda pessoalmente. Exatamente. Então vamos sair, né? Vamos sair do cu, vamos sair do corpo. Eu vou agradar, eu vou acompanhar essa pessoa num jogo de futebol. Eu detesto futebol, eu vou com a cara amarrada, eu vou ficar resmungando o tempo inteiro. Não vai para a partida de futebol, vai para o chopp depois da partida de futebol. Vamos saber escolher onde vai agradar. Só que para eu saber escolher onde vai agradar, eu passei por quê? Eu passei por mim. O que não me ofende? O que eu gosto que eu posso dividir com essa pessoa? Nossa, eu sou apaixonada por vinho. Ok, mas hoje eu vou tomar um chopp aqui. Por quê? Porque ele gosta de chopp. Fechou. Toma um chopp numa boa. Agora, se eu não bebo por razões que forem, eu vou tomar um chopp para agradar a pessoa? Aí, gente, então é nesse sentido. Agradar é sempre bem-vindo no relacionamento. A gente tem que mimar, sim, quem tá com a gente, desde que seja recíproco, né? Só que, assim, em algo que não me ofenda. Se eu tiver que passar por cima de mim... e cultivar, né, Carol, o relacionamento. Exatamente. A gente tem que cuidar e não adianta eu ser infiel comigo e com meus valores para ser fiel com a outra pessoa. Então, respondendo uma pergunta que passou aí para trás, que a gente já falou bastante na segunda live, fidelidade é uma questão pessoal. Lealdade é uma questão relacional. Tá? Essa seria uma diferença básica aí entre fidelidade e lealdade. Lealdade eu construo na relação. Fidelidade eu construo com meus valores. E, assim, a gente tem que, assim, para fechar isso, todo relacionamento, ele tem que ser para somar ou para equiparar, jamais para diminuir ou subtrair. Se você está se desdobrando para agradar outra pessoa, isso de alguma forma está subtraindo. E não é esse o sentido da relação. Sim, e toda relação vai passar por momentos de insatisfação conjugal. Nenhuma relação é assim. Relacionamento. Filmes, não é Disney. Tá? Vamos esquecer aí o padrão Disney. Não é assim, não. Comédia romântica. Sim. Não é esse o padrão, não. Mas não é só insatisfação, mas também não é 100% satisfação. É um equilíbrio. Vai ter momentos, né? E as pessoas associam o equilíbrio também, às vezes, só a tudo tá lindo e um mar de rosa, e às vezes não quer passar pelas dificuldades que às vezes, um relacionamento enfrenta, né? Exatamente. Jéssica, acho que a gente tem que ir para a palavra, né? Pois é, eu tava vendo aqui a hora. Então, você fica assim conversando comigo, eu vou falando, aí eu converso com você, a hora tá acabando. Então, vamos lá. Qual é a palavra de hoje, dona Carol? A palavra eu sei que são duas, mas a gente abraça ela enquanto uma, é responsabilidade afetiva. Então, nossa terceira palavra. Para o sorteio. Responsabilidade afetiva. Tá? Então, Exato. acho que assim, para a gente começar a fechar, Jéssica, falar um pouco do curso. Sim, acho porque que a gente tem poucos minutinhos agora.
né? Exatamente. Quer começar? Bom, a gente tem o curso agora, né? Dia 12 de dezembro. É um sábado. Vai ser das 8 às 18. São 4 módulos, tá? Que a gente vai aprofundar essas questões de compreensão que a gente começou a conversar aqui com vocês. E a gente vai trazer uma parte de intervenção. Como é que a gente pode trabalhar com intervenção clínica? Então, como a gente vai fazer a parte da intervenção clínica, a gente tem uma notícia boa para alguns e não tão boa para outras pessoas, né? O curso ele é exclusivo para estudantes e profissionais de psicologia, tá? Porque a gente vai trabalhar com intervenção e a gente tem que seguir eticamente o nosso conselho. Então, como a gente vai falar de intervenção, a gente só pode falar de intervenção para estudante, para profissionais de psicologia. Mas quem não é estudante nem profissional de psicologia, a gente segue no direct, em outras lives, tá? Que aí a gente pode seguir nossa conversa super tranquila, não buga ninguém, né? A gente pode seguir nessa conversa. Quer ampliar um pouco mais sobre o curso, Jéssica? As inscrições já Essa estão intervenção. abertas, né? Exatamente. Ele vai realmente acontecer, tá? Já temos pessoas inscritas, ele segue aberto aí. E o que mais, Jéssica? Esqueci de Lembrando alguma que essa coisa? intervenção, gente, não é só para terapia de casal, tá? Terapia é na infidelidade. Independente se vai ser na psicoterapia individual, se vai ser na psicoterapia de casal, independente de abordagem, tá? Sim, A gente sim. tá tentando manter essa questão da intervenção, sim, o mais didático e neutro possível, né? Vamos ampliar isso aí. Até porque, igual para você ver, Carol, TCC e eu do psicodrama. E a gente e conversa super bem. se entender. Eu vou ler aqui o conteúdo programático para vocês, mas vamos lá. Na primeira parte, a gente vai contextualizar a monogamia e a infidelidade e vai falar dessas Lá vem a influências internet. É a da minha ou é a construção de Jéssica, amor, gente? das construções de amor na infidelidade e com relação à monogamia. A segunda parte, a gente vai contextualizar a infidelidade. Aí a gente vai trazer de forma mais específica infidelidade, traição, lealdade. A gente vai falar dos limites, né, das infidelidades e essas possibilidades dentro da atualidade. Na terceira parte, o módulo vai repensando a infidelidade. Então, a gente vai ver esses outros sentidos, esse recomeço que tem em relação às infidelidades. E a última parte vai ser os recursos e as técnicas, onde a gente vai entender mais um pouco sobre os vínculos amorosos, né, sobre os vínculos conjugais, entender essa infidelidade e vir com a intervenção prática. A gente vai trazer alguns casos e por mais que seja online, a gente vai tentar deixar assim o mais didático, assim, o mais acolhedor possível dentro da modalidade. Lá no site do Programa Florescer, gente, aqui no link da bio do Programa Florescer, vocês podem clicar que acessa o site, tem todas as informações lá sobre isso que a gente está falando, explicando melhor sobre o curso. As formas de pagamento, tem a opção de fazer pagamento parcelado no cartão e pagamento no boleto, é só vocês acessarem lá, tá? Valor para estudante, para profissional. E tem desconto para grupos de 5 pessoas. Então, é só vocês entrarem em contato que a gente envia para vocês. Se vocês... eu e Carol vamos ficar muito felizes, né? Em receber vocês com a gente. Tá? Para discutir e ampliar tudo isso. Porque, é igual eu falei no início, para quem não estava aqui no início, eu falei, a gente já falou de muita coisa. Mas essa muita coisa, ela é pouca coisa em relação a tudo que envolve isso. E no curso a gente vai aprofundar o máximo possível. Isso. A gente vai aprofundar, vai trazer leituras, sugestões de filmes, séries, né? Tudo isso para que fique realmente, para que a gente consiga provocar mudanças
em quem vai receber mudanças, né? Que somos nós, profissionais da psicologia, que a gente precisa sair desse lugar em que a psicologia, enquanto ciência e profissão, ainda se encontra, enquanto uma ciência machista. Eu ia falar só masculina, mas apesar de ser Fala a uma palavra ciência, certa, Carol. né? Apesar de ser uma ciência basicamente feminina, pelo tanto de mulher que tem, ela se mantém ainda no espaço machista. Vamos crescer, gente, vamos crescer juntas. E juntos e Vamos. juntes, né? Aguardamos vocês lá com a gente. E no mais, estamos aqui. Bom, podem enviar direct, comentar, que somos super solícitos aí, respondemos. Adoramos quando vocês participam, enviam sugestões, Isso. comentários, dúvidas pra gente, porque aí a gente consegue entender melhor as dúvidas e as angústias de vocês para que a gente possa trazer o conhecimento de uma forma mais assertiva. Sim. E comentem bastante lá na postagem oficial do sorteio, né? O sorteio vai ser de uma bolsa integral para esse curso que eu e Carol acabamos de falar. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda. Né? Quem não tiver as palavras, quem não pôde, agradeço, né, imensamente quem participou da maratona, quem pôde estar nas 3, quem assistiu gravado, vai assistir gravado, né? Quem pôde assistir uma ou outra, porque é sempre bom a gente poder falar de uma maneira desconstrutiva para reconstruir, né? E a gente não consegue fazer isso sozinho, né? É igual Sozinho a gente aquela não... frase. A frase que eu falei, acho que foi na segunda live, né? Derrubando muros e construindo pontes. Ah, fantástico, exatamente. Tá? Então, gente, muito obrigado. Vocês têm mais alguma... Assim, o pessoal tá comentando aqui. Vocês querem ter alguma pergunta? Foi Obrigada pelos maravilhoso. elogios. Foi incrível. Vocês dividirem todo o conhecimento. Maravilha. Minha vaga já está garantida. Tá, é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Compartilhe essa live, vai ficar salva, assim como todas as outras. Compartilhe com os colegas que vocês, colegas, e eu falo colegas não só da área da psicologia, mas colegas que vocês acreditam que precisam ampliar essa visão com relação à infidelidade para poder maratonar igual Netflix, essas 3 lives, que já dá para extrair muito conhecimento e muita informação importante que eu e Carol passamos aqui para vocês. Isso. E Jéssica, obrigada mais uma vez. Vou repetir, sem você não seria o mesmo. Seguimos juntas, né? Nesse nosso trabalho. Seguiremos. Mas é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Já falei o quanto é gratificante para mim estar aqui no Instagram do Florescer, né? Representando aí a nossa equipe, que tem mais pessoas aí, né? Representando a nossa equipe e tá dividindo esse espaço com você, que você sabe a admiração que eu tenho por ti. Enfim. Beijo para você, beijo para todo mundo. Até o curso, vocês, todo mundo comentando lá no sorteio e compartilhando essa live. Beijo. Tchau, tchau, beijo. Tchau.